Olá, muito boa tarde, meio-dia em ponto, TN1 tá no ar e a gente já começa essa edição falando do envio de drogas para a Europa usando os portos do Espírito Santo. É o seguinte, gente, a Polícia Federal está investigando grupos criminosos que já teriam enviado toneladas de cocaína pelos portos brasileiros. Suzy Faria vai trazer para a gente agora informações sobre essa operação que cumpre mandados de prisão preventiva aqui no estado. Suzy, boa tarde para você aqui no Espírito Santo. O tráfico internacional era ocultado até em sacas de café, minha amiga. Isso mesmo, Bruna. Boa tarde a você e aos amigos do TN. Exatamente, sacas de café também. E sabe como tudo começou? Numa apreensão que aconteceu em outubro de 2021 em Cachoeiro de Itapemirim, quando a Polícia Civil interceptou 350 quilos de cocaína que seriam exportados em meio a chapas de mármore e granito para a Europa. Assim que foram identificados, foram presos um empresário, um ex-policial militar. O motorista do caminhão conseguiu fugir e uma quarta pessoa que não tinha sido identificada ainda pela polícia também. Só que nessa operação que foi desencadeada hoje em vários estados do país, além do Espírito Santo, o caminhoneiro foi preso em Pernambuco. E olha só, a pessoa que o ajudou a fugir desse flagrante é justamente um homem conhecido como financeiro que foi preso hoje de manhã lá em Colatina. Ele seria o responsável pela emissão de notas fiscais através da empresa dele de exportação de café. E aí vem a segunda apreensão feita pela Polícia Federal que liga até este homem que foi preso em Colatina. Foram 892 quilos de cocaína que estavam escondidos em uma exportação de sacas de café. Já que o homem estava ligado a essas duas circunstâncias, foi emitido este mandado de busca, apreensão e prisão. Na casa dele, a Polícia Federal encontrou 2 armas, apreendeu o carro dele, mas lembrando que as armas eram legais. O homem, que não teve a identidade revelada, já foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal e está prestando depoimento nesse momento. Mas toda essa operação aí, quem está acompanhando é o delegado Vitor dos Santos Baptista, que vai falar, explicar melhor para a gente como estão sendo conduzidas essas investigações que ligam os traficantes capixabas a um importante narcotraficante mundial. Ele é conhecido como o Escobar brasileiro, é chamado de Major Carvalho e é considerado hoje pela polícia de todo mundo como o maior narcotraficante da atualidade. Vamos ouvir o delegado. O Major Carvalho ele é considerado na atualidade o principal narcotraficante na atividade e ele conduziu diretamente essas operações. Inclusive nós temos nos autos da investigação um áudio encaminhado por ele para um dos grupos criminosos direcionando como é que seria esse envio da droga para a Europa. O Escobar brasileiro ele foi preso na Hungria, conseguimos um mandado de prisão em desfavor dele, mas já existem outros 2 mandados ativos. Esse terceiro agora é aqui do Espírito Santo. A gente percebe que esse modal marítimo está sendo muito utilizado por esses grupos criminosos com o objetivo de encaminhar cocaína para a Europa, né? Seria a caixa de mar, utilizado muito pelo PCC, essa exportação por meio de containers, né, trading, que foi o caso que a gente observou. No primeiro caso, a droga de Cachoeiro, ela seria inserida em chapas de granito, e também a modalidade de içamento, enfim, esses grupos se utilizam bastante desse modal marítimo e Vitória, por ser área portuária, está sendo muito explorada nesse sentido e nosso objetivo é justamente combater essa atuação criminosa na região. Pois é, essa facilidade que tem aqui dos portos capixabas, né, estariam atraindo essa visão dos narcotraficantes, inclusive dessa galera aí que é envolvida, integrante desse grupo do narcotraficante Major Carvalho, que já está preso, agora a polícia tenta até a extradição dele para cá. Mas a importância dessas operações aqui é falada pelo superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas. De acordo com ele, a prisão dessas pessoas, desses galhos aí, dessa grande árvore que é a organização, serve para desmonetizar essas pessoas que estão aí.
Sem dinheiro, o tráfico perde um pouco de força, é o que explica o superintendente. Com a operação de hoje, a gente consegue apreender muitos veículos de luxo, embarcações, telefones celulares, muitas armas, muitos valores que se prestam a descapitalizar a organização criminosa, ou seja, é uma estratégia para evitar que a organização criminosa, mesmo depois de terem os seus membros presos, continue atuando. O principal alvo dessa operação de hoje está preso na Hungria. Mesmo da Hungria, ele ainda tinha tentáculos em outros lugares, inclusive aqui no Brasil, e a sua prisão e a apreensão desses bens é importantíssimo como estratégia para acabar com as organizações criminosas. Pois é, lembrando que a Operação Chapa Branca, além do Espírito Santo, também cumpriu mandados de prisão em Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, São Paulo. Foram cumpridos também 14 mandados de busca e apreensão. Desses cinco mandados de prisão, todos os alvos foram detidos. Bruna? Tá certo, Suzy, trabalho importantíssimo da Polícia Capixaba. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até mais. Agora, essa imagem que a gente vai botar na tela agora chocou a todos nós, né? Circulou bastante ontem, a gente mostrou aqui também, olha aí, ó, o momento em que mãe e filho, uma criança de só 4 anos, os dois foram lançados para o alto numa avenida de Ponto Belo, no norte do estado. Mais chocante ainda, né, e revoltante também, é a gente saber que o motorista fugiu sem prestar socorro, não ajudou as vítimas. O carro dele, gente, com placa de Minas Gerais, foi encontrado, mas esse motorista aí ainda não foi identificado. A caminhonete estava com o capô amassado e havia fios de cabelos na placa. 3 pneus também estavam furados. Segundo a Polícia Civil, esse caso segue sob investigação. Então, se você aí de casa tem alguma informação sobre o condutor que atropelou a mãe e filho aí, né, de maneira tão cruel, tão covarde, você pode fazer uma denúncia anônima pelo 181. A ligação é gratuita. Mãe e filho continuam internados, mas a gente não conseguiu saber o estado de saúde dos dois. A gente espera que eles estejam se recuperando muito bem. A imagem é chocante mesmo, né? O desespero de todo mundo ali que presenciou esse atropelamento. Olha, gente, vamos seguir aqui porque os moradores de Maria Ortiz, em Vitória, foram acordados de madrugada com um intenso tiroteio, viu? Depois, eles descobriram que um rapaz foi morto no meio da rua com 14 tiros. O crime aconteceu quando a vítima estava rodando de bicicleta pelo bairro. Foram vários disparos, levando a vítima à morte na hora. Tudo aconteceu por volta de 3h30 da madrugada. A quantidade de tiros assustou os moradores, tanto que essa senhora saiu do quarto para proteger os filhos na sala. Fui acordada com vários barulhos de tiro, né? Aí, muito assustada, acordei, levantei, peguei minha menina, corri para a sala, com medo, né, de acertar lá em casa. Logo depois o silêncio. Aí quando descemos, descobrimos que tinha uma pessoa aqui caída no chão. As marcas brancas no chão são aonde os peritos encontraram as cápsulas dos tiros disparados contra a vítima. E pela posição que elas caíram, dá para saber que os atiradores fizeram um cerco contra o rapaz que estava exatamente ali. Como nós já falamos, foram 14 cápsulas aqui. E os peritos descobriram no corpo da vítima também 14 perfurações. Essa outra moradora estava acordada, ia colocar o lixo na rua quando os tiros começaram e chegou a ver os atiradores correndo. Quando eu escutei parando os tiros, eu peguei, voltei, abri o portão, saí, botaram para fora, os caras já estavam correndo pro lado da pista. Ela disse ainda que o rapaz costumava vir ao local. Era conhecido como Jujuba. Sempre vinha aqui, sempre vinha, mas ia embora logo, entendeu? Mas ele nunca ficava aqui, eu só morava no Maria Ortiz. A vítima não tinha documentos, por isso não foi identificada pela polícia na hora. Mais uma comunidade no meio aí dessa guerra. Até quando a gente vai mostrar essas histórias, né? Os autores desse crime ainda não foram identificados. Agora, olha só, essa jovem que vai aparecer aí na tela pra gente, olha aqui, ó. Ela está sendo procurada pela polícia, viu? Tamires Alves Leite, de 18 anos, é suspeita de uma tentativa de homicídio em Linhares. O crime foi em novembro do ano passado, quando Tamires e outras 2 adolescentes tentaram assassinar uma mulher a tesouradas. A vítima, de 22 anos, foi alvo de pelo menos 40 perfurações
mas conseguiu sobreviver, viu? Quanta violência. Ela foi atraída pelas suspeitas para uma região de mata com a desculpa de que elas fumariam maconha. Lá, ela foi atacada pelas jovens que fugiram depois de achar que ela estava morta. A justiça pediu a internação das menores e Tamira está sendo procurada, viu? Quem tiver alguma informação pode fazer a denúncia pelo 181. Gente, a gente não chegou nem na metade do mês e a quantidade de armas apreendidas na Grande Vitória já surpreende até a polícia, viu? São pistolas, fuzis, espingarda, calibre 12, tudo na mão de traficantes e homicidas. O perigo, né? O trabalho da polícia agora é identificar de onde essas armas partiram para conseguir chegar aqui do estado. Todas essas armas que vocês estão vendo foram apreendidas em ações das forças de segurança do estado. Todas só neste primeiro momento do mês de fevereiro. Revólveres, pistolas, espingardas. Essas armas vão para a Delegacia Especializada de Armas e Munições. E é com elas que a Polícia Civil consegue chegar até os fornecedores. A atuação da Desarme ela é de forma estratégica. A gente tenta sempre identificar e trazer a responsabilidade dessas pessoas responsáveis pelo abastecimento de munições, de armas de fogo, enfim. Mas não é um trabalho fácil. A origem do armamento fica a critério também do tipo. Podem vir de outros países ou então construídas aos poucos, por aqui mesmo no estado. Tudo vai depender do modelo de arma, da marca da arma, enfim, se são armas originais, se são armas fabricadas ilicitamente, se são armas que são fabricadas a partir de peças traficadas internacionalmente ou não. Então são várias variantes mesmo que influenciam ali de como essas armas chegam até aqui e de como essas armas chegam até os traficantes, principalmente. Muitas armas são apreendidas pelas equipes da Polícia Militar. Em patrulhamento nas ruas, as ações acontecem principalmente na busca por homicidas e traficantes. A Polícia Militar tem uma característica que está mais próximo, né, às pessoas, as abordagens, as incursões, as trocas de tiros. Os nossos policiais militares estão trabalhando com muito mais afinco, dedicação. Nosso serviço de inteligência tem ficado cada vez mais profissional, acertando cada vez mais os locais onde esses criminosos, traficantes e homicidas, que geralmente essas armas caem com traficantes e homicidas, a grande maioria. Nós estamos com informações cada vez mais precisas e essa proximidade, essa assertividade tem nos colocado dentro das residências ou abordando pessoas que realmente estão armadas. Independente se a operação é realizada pela Polícia Civil ou então pela Polícia Militar, na maioria das vezes em que há apreensão, essas armas estão relacionadas de alguma forma com o tráfico de drogas. O crime de homicídio no estado do Espírito Santo, entre 70% e 80%, estão relacionados com o tráfico de drogas. Então, o nosso planejamento é enfrentamento direto ao tráfico de drogas e também aos homicidas. Vale salientar que a Polícia Militar tem se envolvido diariamente em trocas de tiros. Essas trocas de tiros têm trazido bons resultados na prisão de homicidas e traficantes e, junto com eles, invariavelmente, vem armas de grosso calibre, pistolas, fuzis. A gente espera que cada vez mais esses criminosos sejam desarmados, né? Ainda segundo a Polícia Militar, só em 2022 foram 3.951 armas apreendidas, entre elas 58 rifles. Olha, um foragido da Justiça foi preso em Viana com drogas no meio da rua, tá? Ele ainda tentou enganar a guarda, fingindo que era trabalhador, mas não rolou não, né? Deu ruim para ele. Veja aí na reportagem. O suspeito foi encaminhado pela dupla da Guarda Municipal de Viana para a Delegacia Regional de Cariacica. Jamilson, como foi identificado, tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e estava foragido desde agosto de 2021. Ele foi avistado pela guarda na tarde de ontem nesta rua do bairro Industrial. Os agentes faziam um patrulhamento preventivo. Jamilson estava junto com um amigo. Era por volta de 3h45 da tarde quando os dois homens estavam conversando próximos a esse portão que é de uma faculdade daqui do bairro. Quando eles avistaram a guarda passando pela rua, o comportamento deles mudou completamente. Os agentes da guarda perceberam isso e abordaram os dois homens. Um deles estava com posse de drogas. Segundo a guarda, Jamilson argumentou que é trabalhador e que havia acabado de sair do serviço. Ele estava com pedras de crack.
Com um amigo dele, nada foi encontrado, por isso foi liberado. Mas Jamilson acabou detido e encaminhado para a delegacia. Os guardas acharam melhor usar algemas para impedir que o suspeito fugisse. A gente vai continuar falando dos casos de polícia agora ao vivo com a nossa repórter Manuela Machado, já está aqui na área. Manu, a gente estava justamente agora há pouco falando sobre esses confrontos entre policiais e bandidos. Você traz uma história nova para a gente, porque um bandido jogou uma granada em policiais militares. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Isso mesmo, que absurdo, né? Um bandido jogou uma granada na direção de policiais militares que passavam pelo bairro Planalto Serrano, na Serra. Por sorte, a granada não explodiu, porque o criminoso não puxou o pino de segurança. O suspeito estava de boné, com mochila e um rádio comunicador. Ao ver os policiais, jogou essa granada e conseguiu fugir. O material foi recolhido e encaminhado à delegacia. E mudando agora de cidade, né? Vamos para Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, onde 2 primos foram encontrados mortos dentro de um veículo. A polícia investiga esse caso, também ainda é um mistério. Foi no último sábado. Ricardo Guarniel Simão, de 44 anos, e Franz Simão, de 46, eles foram encontrados mortos dentro de um carro que estava estacionado em um posto de combustível no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro. Franz era dono de uma marmoraria e Ricardo, lavrador. O carro onde os primos estavam passou por perícia e foi entregue à família. Segundo a polícia, o resultado dos exames que vão mostrar aí a causa das mortes deve ser concluído em 30 dias. Bruna, eu volto com você. Tá certo, Manu, continua um mistério ainda dessas mortes, né, minha amiga? Obrigada aí pelas informações, viu? Até mais. Olha, gente, 2 pessoas ficaram feridas num acidente entre um carro e uma ambulância em Linhares, no norte do estado. A ambulância passava pela BR-101 em Linhares quando, num cruzamento, bateu no Fiat Strada. Os 2 ocupantes do Fiat se feriram e foram socorridos para um hospital. Na ambulância, além do motorista, estavam mãe e filho, que seguiam para um tratamento no Hospital Dório Silva, na Serra. Ainda bem, ninguém se feriu. Agora a gente fala de saúde, explosão de dengue, de casos de dengue aqui no estado, hein? Muito perigoso. Só nas primeiras semanas de 2022, 2023, né? São mais de 18 mil casos. 2 pessoas morreram vítimas da doença esse ano. Esses dados foram repassados agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos conversar então ao vivo com o nosso repórter Luciano Rosetti, que vai trazer as atualizações para a gente. Preocupante isso, né, Lu? Boa tarde para você. Pois é, minha amiga, boa tarde para você, para todos que nos assistem. Coisa alarmante, coisa gravíssima que está acontecendo aqui no estado em relação à dengue, né? Foram 18.900 casos, vou repetir, 18.900 casos nesse mês e meio que a gente teve, né, de 2023 até agora. O ano passado todinho foram 21 mil casos, quer dizer, a gente está quase atingindo os números de 2022 todinho, do ano passado todinho, apenas com um mês e meio de 2023. É uma coisa muito gravíssima. E no ano passado foram 3 mortes no total. Esse ano, até agora, 2 mortes foram confirmadas por causa da dengue aqui no Espírito Santo. O subsecretário de Vigilância e Saúde, né, do Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, ele deu uma coletiva de imprensa agora há pouco para falar desses números alarmantes e dos cuidados também que são sempre necessários. Vamos ver. Para vocês compreenderem, no ano de 2023, estamos aí na chamada 7ª semana epidemiológica, temos até a data de hoje 18.989 casos confirmados. O ano de 22, todo ano passado, foram 21 mil casos notificados. Eu já tenho quase a mesma, provavelmente hoje eu ultrapasso as notificações do ano passado. Em relação ao número de óbitos, nós já temos nesse ano 2 óbitos confirmados para dengue. E, nesse momento, circula entre nós o chamado tipo 1. É um vírus que circula aqui no estado do Espírito Santo. Ele não deveria causar, mas está causando uma gravidade um pouco maior. Então, a dengue ela é uma doença bastante importante. Nós não podemos minimizar.
Pois é, que situação gravíssima que vive o Espírito Santo, né? Eu vou repetir para você os números que eu falei agora há pouco, antes de exibir a entrevista. 18.900 casos somente em janeiro e essa metade de fevereiro. Ano passado todinho foram 21 mil casos, quer dizer, no ano passado todo, 21 mil casos. Em um mês e meio, 18.900, a gente está quase atingindo os números do ano passado todinho. Ano passado foram 3 mortes, 2022 registrou 3 mortes por dengue aqui no Espírito Santo. Esse ano já são 2, em janeiro e na primeira semana de fevereiro. Temos que tomar, gente, todos os cuidados possíveis para eliminar todos os focos da dengue. O cuidado é nosso, né? E a saúde também. Não é isso, Bruna? Volto com você. Principalmente agora no verão, né, Lu? A gente sabe que há esse aumento mesmo, mas os números estão alarmantes demais. A própria Secretaria de Saúde traz isso pra gente. Então é mais um motivo aí pra gente redobrar a nossa atenção dentro de casa, tá? No quintal, nas varandas. Cuidado começa dentro de casa. Lu, obrigado aí, tá? Pelos dados, pelas informações, meu amigo. Bom trabalho pra você. Agora a gente fala da missão dos bombeiros capixabas na Turquia. Os 6 militares que fazem parte da Delegação Brasileira de Resgate aos Sobreviventes estão enfrentando, gente, temperaturas abaixo de 0. Esse tem sido um dos grandes desafios do grupo. Para amenizar o frio, foram providenciados aquecedores, garrafas térmicas, fogareiros e pontos de energia elétrica. Mesmo com as dificuldades, o esforço é intenso, a gente imagina, né? Nessa segunda, os capixabas apoiaram as buscas nos escombros de um prédio de 9 andares. E a cadela Casey teve um papel super importante, tá? Ela ajudou a localizar pelo menos 4 vítimas. O terremoto matou mais de 37 mil pessoas na Turquia e também na vizinha Síria. Agora a gente vai falar de uma modinha que caiu nas graças, principalmente da galera mais jovem, tá? Tô falando do vape de vitaminas. Você já conhecia? Eu não conhecia não, tá? Na verdade, gente, é um cigarro eletrônico. O uso está proibido pela Anvisa e essa nova versão não tem nada de saudável. Pelo contrário, faz muito mal. O primeiro contato do João Pedro com o cigarro foi na adolescência e seguiu ao longo da vida adulta. Eu experimentei pela primeira vez com 15, 16 mais ou menos, depois dos 18, 19. Comecei a realmente, de fato, comprar maço, né, fumar durante o dia, já não era mais aquela coisa de fim de semana, de cerveja, entendeu? Com a chegada dos cigarros eletrônicos, ele aderiu à moda. Foi aí que a situação complicou. O corpo deu sinais do perigo dessa inalação. O eletrônico dava mais fadiga no outro dia. De repente, se você foi em algum lugar, tomou uma cerveja, tomou algo alcoólico, a ressaca era bem maior e a garganta também muito ruim. Tinha dia que no outro dia a garganta estava bem ruim, assim. Eu, como tenho que falar, vender o dia inteiro, né? Então acaba que dá um ponto negativo muito grande isso aí. O que o João sentiu é só uma amostra do quanto o dispositivo é uma bomba. Se o cigarro convencional já é nocivo, o eletrônico potencializa o que há de ruim para a saúde. Cigarro, na verdade, nenhum deles são benéficos, né? Seja o tradicional, seja o eletrônico. Sabemos que mesmo que ele fale que tem pouca quantidade de nicotina, com certeza ele vai ter, né? Sabemos que o eletrônico tem muito mais até nicotina que o próprio cigarro tradicional. Diante da gravidade e do quanto é nocivo, o cigarro eletrônico foi proibido pela Anvisa desde julho do ano passado. Ele não pode ser comercializado aqui no nosso país. Agora chegou um novo tipo de vapor, que diz que não tem nicotina, que não tem alcatrão, as substâncias ruins. Fala que quem utilizar vai estar inalando vitaminas, probióticos. Só que isso é mentira. Não acontece. Nenhum tipo de vitamina tem forma de ser absorvida via inalatória. A via inalatória ela é feita para você ir em direção ao pulmão. Tanto é que você usa a boca, né, às vezes o nariz, para soltar o ar e puxar e para aquilo chegar lá, aquelas micropartículas lá dentro do pulmão. Primeiro, temos que saber a quantidade dessas partículas, se são pequenas, se são micro. Na verdade, elas vão ser péssimas, porque elas vão mais irritar esse paciente. Irritando a região nasal, irritando a região da garganta, dando laringites, tosse, pigarros, né, rinossinusites. Mesmo diante da proibição dos malefícios já comprovados dos vapers, como são chamados os cigarros eletrônicos, alguns locais continuam vendendo os dispositivos, o que é ilegal. Essas vitaminas não serão absorvidas. Isso é uma forma, talvez, de atrair o cliente na tentativa de fazer, né? Ele procurar a forma de fumar, ficar viciado, porque ele vai viciar pela nicotina, e achando que ele está se beneficiando com vitaminas. Isso é impossível.
Tá, e o recado da especialista, hein? Os estudos da Sociedade Brasileira de Pneumologia indicam que o uso de cigarro eletrônico causa não só doenças respiratórias, mas estômago e também na boca. E olha, o TN traz agora outro alerta super importante, tá? É o seguinte, a Anvisa proibiu o uso de pomadas aplicadas para modelar, para trançar os cabelos. Isso, gente, por causa dos riscos de irritação e até mesmo cegueira temporária. Quem tem tranças ou dreads nos cabelos não quer guerra com ninguém. Afinal, são em média 6 horas para ficar com o estilo desejado. Eu gosto porque eu acho muito estiloso, tem a questão da praticidade também e ajuda muito meu cabelo a crescer. Para chegar a esse resultado lindíssimo, o segredo das trancistas é uma pomada. A função da pomada é para ela fixar a trança, para ela fazer a trança mais definida, para ela tirar o frizz, né, do cabelo, deixar uma trança bem bacana, bem bonita. E o tempo que a gente pede para a pessoa ficar no cabelo antes de lavar são 3 dias, né? Mas o produto tem provocado casos de irritação nos olhos de vários clientes, como aconteceu com a Flávia. Quando eu estava malhando, eu sentia a pomada escorrer no olho. E eu comecei a sentir uma ardência muito forte. Como eu passei, estava muito melado, aí eu fui, entrei no chuveiro, deixei escorrer e realmente era a pomada que estava ardendo o meu olho. Registros assim se espalharam pelo Brasil. Teve até gente com cegueira momentânea. Vai ficar essa córnea quase em carne viva, é a força de expressão, mas fica dessa forma. Por isso que o paciente fica com ardor, dor, fotofobia, queimação e embaçamento. Esses sintomas são sinais e sintomas de uma úlcera de córnea, dependendo da intensidade, dependendo do tempo, dependendo do tratamento, pode levar à cegueira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a venda de várias marcas dessas pomadas. É que em contato com os olhos, elas podem trazer danos permanentes à visão. Todos esses produtos são, na grande maioria, tóxicos para o sistema fisiológico do corpo humano, começando pela pele, chegando às mucosas. E entre essas mucosas nós temos o olho. A única defesa do olho são as pálpebras. E se você abre a pálpebra, você está abrindo um portão de avião e você expõe o olho, que com toda a sua sensibilidade, com toda a sua característica neurofisiológica de poder enxergar, ver as cores, ver com nitidez, ver os tamanhos, ver a distância, toda essa complexidade é comprometida às custas do embaçamento da córnea. No salão, muitas clientes têm retirado o excesso de pomada antes do prazo, com medo da reação. Caso o produto caia nos olhos, a orientação é lavar imediatamente. Lavar o olho com soro fisiológico, porque o soro fisiológico tem seu pH neutro. É você ir atrás do oftalmologista. Quem vai descobrir, quem vai dar o diagnóstico específico para isso é o oftalmologista. E não tendo um oftalmologista, o próprio médico do lugar, do posto, do bairro, deverá orientar com certeza com uma sapiência muito importante. Para quem trabalha há 28 anos com tranças, as pomadas ou qualquer outro produto de beleza oferecem riscos. É preciso tomar cuidado. Nesse período todo que a gente usou pomada, até hoje já tive 2 clientes que teve reação. Uma, inclusive, ela inchou muito o olho, irritou, inchou mesmo. E a outra só teve a reação de ardência, essas coisas assim. Essa mesmo que inchou os olhos, ela foi tomar banho de mangueira. Aí a água caiu no cabelo, caiu no olho, com a pomada ainda, tinha terminado de fazer. É onde aconteceu isso. Mas a gente pede para, tá com pomada, então você procura não molhar e deixar cair no rosto, lavar para trás. Tomar mais cuidado para não cair no olho.
Pois é, os profissionais que ainda têm o estoque podem continuar o uso, mas sempre orientando os clientes dos riscos, né, e das preocupações, né? Mas para a Anvisa, o pedido é não usar mais as pomadas. A venda de mais de 3.000 marcas estão proibidas. A decisão é preventiva e temporária. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Sambão do Povo, entrar de novo no clima de carnaval, a passarela onde as escolas capixabas desfilaram criatividade, muita alegria também. Agora é o seguinte, a decisão está nas mãos dos jurados que vão decidir quem vai ser a grande campeã do Carnaval Capixaba. Luciano está de volta aqui. Lu, são vários quesitos técnicos que vão ser julgados, né, meu amigo? Exatamente, minha amiga e amigo do TN, amiga do TN, que são fãs de carnaval, tá quase tudo pronto, preparado aqui no palco principal do Samba Capixaba, aqui o Sambão do Povo, tá quase tudo pronto, preparado para amanhã, 3h30 da tarde, começar a apuração dos votos aqui para a gente conhecer a grande campeã do Carnaval Capixaba. E você falou aqui dos quesitos, né, Bruna? São 10 quesitos. As notas vão de 9 a 10 pontos e são 10 quesitos, só para a gente relembrar aqui, né? Os quesitos são, primeiro deles, vamos lá, ó, bateria, vai ser bem analisado esse quesito, né? Depois, samba, enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias, adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira para fechar todos esses quesitos. Tem algumas regrinhas que eu vou passar para você agora que são bem interessantes, até relacionadas também ao carnaval do ano que vem. Primeira regrinha de todas aqui, ó. As escolas de samba colocadas do 1º ao 6º lugar permanecerão no grupo especial. A campeã vai poder escolher a sua ordem de desfile no carnaval, no desfile do ano que vem. Outra regrinha, a que ficar em penúltimo lugar, ou seja, no 6º lugar do carnaval 2023, no grupo especial, vai abrir os desfiles no sábado, no carnaval do ano que vem, nos desfiles das escolas de samba do ano que vem. A escola de samba que ficar em último lugar, ou seja, 7º lugar, ficar ali na lanterninha, né, do Carnaval 2023, vai ser rebaixada para o grupo A, que desfila na sexta-feira. Já a escola de samba que foi a primeira colocada do grupo A, vai poder encerrar o desfile do grupo especial no dia de sábado, no ano que vem. E aquela, né, a campeã do grupo B vai subir para o grupo A. Né? Gravou aí as regrinhas? Amanhã tudo isso vai ser colocado aqui na mesa, aqui no Sambão do Povo. As arquibancadas estão prontas, preparadas, abertas ao público. Então todo o torcedor aí das escolas, né? O fã de carnaval, amigo do TN, amiga do TN que gosta bastante dessa festa, vai poder comparecer para acompanhar a apuração dos votos da sua escola de coração. Só lembrando que as notas vão de 9 a 10 pontos. E vou revisar aqui os quesitos que serão analisados. 10 quesitos. Bateria, samba, enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias, adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Tá na torcida? Só não vou comprometer você, Bruna, para te perguntar qual é a sua torcida, a sua escola do coração, ou então a que você acha que vai ganhar. Não vou te comprometer, viu? Pode ficar bem tranquila. Volto com você. Muito obrigada, Luciano, até porque esse ano eu desfilei em 2, mas eu tenho uma escola do coração sim. Agora, independentemente de qual seja, é um momento de muita expectativa, é um momento do nervoso, né? Um ano inteiro de trabalho. Vamos ver, né? Vamos esperar. Vamos ver quem vai ser a grande campeã do Carnaval Capixaba, que foi lindo demais, né, gente? Lu, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Bom trabalho para você. Pausa rápida no TN1. Na volta, a gente vai falar do golpe do site erótico. Você já ouviu falar? Já já você vai ver que os criminosos estão roubando fotos das vítimas para criar perfis falsos. Não sai daí não, a gente volta em 1 minuto. TN1 de volta. Um homem que dormia embaixo de um ônibus morreu atropelado em Linhares. Isso aconteceu no bairro Araçá. De acordo com a polícia militar, o motorista do ônibus disse que, ao sair com o veículo, não percebeu que havia uma pessoa embaixo do coletivo. Ele acabou passando por cima da vítima. O corpo foi encaminhado para o serviço médico legal e o caso está a cargo, né? A investigação está a cargo da Polícia Civil. Agora a gente traz um alerta muito importante para uma doença silenciosa, a fibromialgia. Estima-se, gente, que cerca de 80.000 pessoas aqui no estado sofram com as dores intensas que essa doença causa. E o mês de fevereiro traz um alerta muito importante para o diagnóstico da doença ainda na fase inicial. Atualmente são 6 medicamentos diários que a Jarina precisa tomar. E se a dor ficar insuportável, mais 2 estão ali para tentar aliviar um pouco. Desde 2019, a situação tomou um rumo desesperador, até tentar tirar a própria vida. Tudo para tentar parar a dor, ela fez. É uma dor
muito grande. No meu caso, eu costumo dizer que era uma sensação de 50 mil facas enfiando dentro do meu corpo. Chegou a casos de eu perder a consciência, de ir para o hospital totalmente inconsciente. A professora chegou a tomar 19 medicamentos diferentes. No espelho do armário, o cronograma dos remédios e compromissos, porque a condição pode causar também esquecimentos. Desde diagnosticada, diversas internações. O ano passado eu saí de dentro da minha escola na ambulância no meio de uma crise. E desde lá, desde o dia 10 de agosto, eu estava esperando o governo federal, através do INSS, me passar por perícia. Foram 3 perícias remarcadas. Foram 7 internações emergencialmente por PA, porque eu só vou para o pronto atendimento quando realmente eu estou quase com o pé na cova. Cerca de 82 mil pessoas aqui no Espírito Santo têm fibromialgia. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, 90% dos casos se concentram nas mulheres, na faixa etária ali de 25 a 50 anos. Mas afinal de contas, o que é a fibromialgia? Nós estamos falando de uma síndrome, de um quadro clínico muito robusto e sofrido, que ela é caracterizada por uma dor generalizada, por fadiga, distúrbios do sono, distúrbios cognitivos. Então você pega um paciente que caracteristicamente ele tem uma dor acima de 3 meses. Além de ter uma dor acima de 3 meses, ela tem que ser generalizada no corpo inteiro. E ela vem acompanhada de várias outras queixas. O principal sintoma, alerta de que a doença se manifestou, está na dor crônica. Qualquer dor acima de 3 meses, ela é considerada uma doença, ela é crônica. Então a fibromialgia é uma doença crônica. O diagnóstico ele é clínico, se aplica questionários e avalia a história clínica. E o mês de fevereiro é destinado, focado na fibromialgia e ganhou até cor. O roxo. As campanhas de saúde se mobilizam para dar luz à doença crônica e também incurável, que, para deixar claro para quem não entende, não é frescura. A base do tratamento ela é interdisciplinar, ou seja, inclusive no estado do Espírito Santo tem um hospital especializado no tratamento de dor. Nós tentamos ser mãe, nós tentamos ser dona de casa, nós tentamos ser funcionária, nós tentamos desempenhar o nosso papel dentro da sociedade, mas não é fácil. E se o poder público não olhar para essa doença com o reconhecimento que o governo federal deu a ela, colocando ela como uma doença, como um mês de luta, de briga, de altivez social, o quadro só tende a piorar. Pois é, recado necessário, alerta extremamente importante. Agora, 12h, 38 minutos. É o seguinte, em Vila Velha, policiais militares se envolveram em um acidente. A batida foi em um cruzamento do bairro Guaranhuns. Foi entre uma viatura da Força Tática e um carro de passeio. 4 militares ficaram levemente feridos e um deles precisou ser socorrido ao hospital. O ocupante do outro veículo não se machucou. Trazendo as oportunidades de emprego do dia, a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 593 oportunidades. Operador industrial, motorista, auxiliar de escritório, conferente, operador de caixa e muito mais. Tem várias outras oportunidades lá para diversas áreas. De repente, alguma se encaixa aí na sua qualificação. Veja os detalhes em cariacica.es.gov.br e boa sorte. Olha, gente, o TN vai entrar em clima de carnaval agora de novo, né? A gente já falou da expectativa para apuração, mas agora a gente traz um detalhe muito importante, tá? Oficinas gratuitas que estão rolando para os jovens que querem aprender a fazer adereços e fantasias. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo até o Centro de Referência da Juventude, que fica em Terra Vermelha, Vila Velha. Manuela Machado vai trazer os detalhes pra gente. É com você, Manu. Boa tarde novamente, Bruna. Estamos aqui em Vila Velha, no Centro de Referência da Juventude. A partir de amanhã já tem curso Carnaval chegando, Carnaval Nacional. Então, pode ser para uso próprio ou, quem sabe, ganhar aquele dinheirinho extra, né? Afinal de contas, aí tiaras, maquiagem, são várias oficinas gratuitas. Nós vamos conversar agora com a secretária estadual de Direitos Humanos, a Nara Borgo,
Boa tarde, secretária. Então, amanhã, qual curso que começa? Qual oficina que será dada aqui de graça em Terra Vermelha? Boa tarde, é uma alegria a gente estar aqui no Carnaval com vocês e os CRJs não podiam ficar de fora. Aqui em Terra Vermelha, especificamente, a gente vai ter curso para fazer as tiaras de Carnaval, que a gente tanto gosta, que são usadas por todas as pessoas, e também de glitter biodegradável, porque a gente também tem essa preocupação ambiental e sustentável nos nossos equipamentos. E quem tiver interesse? São jovens, né? Primeiro, jovens, qual a faixa etária? Bom, a juventude daqui da região 5 pode chegar, são jovens de 15 a 24 anos, mas a gente diz sempre, né, se você tem um pouquinho menos ou um pouquinho mais e quer vir aqui aprender e se divertir com a gente, é só chegar. Né? Podem buscar as informações nas nossas redes sociais, depois a gente passa aqui para vocês, mas é o @juventudes no Instagram. E pode vir, a gente não vai abrir a inscrição formal, é só chegar aqui que vai ter uma vaguinha, sentar e fazer com a gente aqui esses adereços para a gente brilhar e a juventude brilhar ainda mais no nosso carnaval. Amanhã, 2h da tarde. Amanhã às 2, de 2 às 4. E quem estará aqui, vamos mostrar para vocês agora, é a Laís. Laís tem 18 anos, já vi que gosta de tiara, né? E o que te chamou a atenção aí para fazer essa oficina? Bom, é porque eu sempre fui criativa e acredito que várias pessoas também vão se inspirar na criatividade, porque tiaras, assim, são bonitinhas, né, de colocar na cabeça. A pessoa vai pro carnaval, coloca uma tiara linda, brilhante e fica se sentindo maior, entendeu? Já dá um up no visual. Já dá um up no visual. E a pessoa fica, tipo, se sentindo com autoestima, entendeu? E eu acho que pra mim é isso. Eu gosto um pouquinho de tiara, dessas coisas assim, porque eu me sinto com autoestima se eu usar, entendeu? Isso aí, secretária, não é só aqui em Terra Vermelha, né? Tem outras cidades também, outros bairros. Explica então para quem está em casa, o jovem que está em casa, que tem interesse. A gente tem 14 CRJs no estado do Espírito Santo. E como é carnaval, é algo que a gente gosta, é algo, né, da população brasileira, vários CRJs estão fazendo oficinas para carnaval. Então, a gente tem a galera em Guarapari, que está aprendendo sobre maquiagem, também audiovisual, que pode procurar o CRJ de Guarapari. A gente tem Colatina, que vai ter adereços. Então, aonde tem CRJ, pode procurar, que a gente vai estar tratando desse tema do carnaval, com alguma orientação prática, mas também o carnaval serve para a gente refletir sobre tantas outras coisas, e esse tipo de reflexão a gente vai trazer para as nossas oficinas também. E que são, né, normalmente essas comunidades aí mais carentes, jovens mais carentes, e também, além da oficina, tem um outro atendimento aqui. Explica melhor para a gente, secretária. Sim. Os CRJ são esses equipamentos que a gente tem uma complexidade muito grande, porque a gente tem tantas oficinas que você pode vir para fazer um dia e ir embora, mas a gente tem também esse atendimento contínuo às nossas juventudes que estão nos bairros do estado presente. Então, eles têm atendimento com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com assistente social. Eles podem fazer um plano de carreira, um plano de vida. Como eu disse, né, sobre o carnaval, aqui nessa oficina, enquanto a gente aprende a fazer a tiara, a gente vai discutir sobre assédio no carnaval, que é tão comum, infelizmente, ainda no nosso país. Então, vamos falar sobre essa campanha do Não é Não, que é uma campanha nacional. A gente vai falar sobre meio ambiente, a gente vai falar sobre saúde, a importância, né, de preservar também a saúde no carnaval, como é que a gente não se contamina com doenças. Então, aqui é esse espaço em que a juventude encontra diversas coisas para que ela se divirta, mas adquira conhecimento. Inclusive atendimento psicológico. Também. A oficina aqui amanhã, por exemplo, vai ser acompanhada com uma psicóloga que vai bater papo. Mas falou muito bem, né, desse momento da autoestima. É importante a gente trabalhar a autoestima da gente, né? Então, no carnaval a gente se sente bonito, a gente quer brilhar. Então, com uma psicóloga aqui ajudando também a gente nos conhecer mais e a gente se livrar de algumas barreiras para que a gente possa se divertir em segurança e em tranquilidade. Muito obrigada, secretária. Laís também pelas informações. Eu volto com você aí, Bruna, no estúdio. Muito bacana a oficina. Fica aí o convite, então, para você, amigo do TN, que está assistindo. Muito legal. Manu, obrigada aí pelas informações. Agradeça também as meninas. Gente, olha só esse número. Mais de 300 mil pessoas já usam remédios para aumentar a concentração, para aumentar o foco. Isso só aqui no estado, viu? Mas a alta nesse consumo tem causado desabastecimento nas farmácias.
Pensamentos acelerados e dificuldade em se concentrar foram motivos que levaram o Vinícius a procurar um médico no ano passado. Eu percebi que eu precisava de um acompanhamento médico quando, em mudanças de funções de trabalho que eu estava fazendo, eu não estava conseguindo sentar na frente do computador, estava dando crise de ansiedade, eu não estava conseguindo ter produção no meu trabalho. O tratamento conta com atividade física e terapia, mas ele também precisou de medicamento. Depois que eu comecei a usar eles, realmente tudo mudou, minha cabeça ficou muito mais calma, o TDAH acalmou, tudo ficou com muito mais clareza, meu sono melhorou. Cuidar da saúde mental virou uma necessidade durante a pandemia. A gente tem visto um aumento muito grande no consultório de pessoas que buscam a consulta por queixas como desatenção, falta de concentração, cansaço, dificuldade para o trabalho, para o estudo. E hoje, com acesso à informação muito grande, as pessoas têm buscado essas informações, têm buscado conhecimento, e muitas chegam até o consultório perguntando se não teriam um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. No Espírito Santo, pelo menos 300 mil pessoas usam medicamentos para aumentar a concentração. O principal sintoma é a falta de foco em atividades comuns do dia a dia. A demanda por esses remédios tem sido tão grande que nem as farmácias estão dando conta. A demanda tem aumentado aí entre 20% e 30%, assim, chutando bem para baixo. Tem aumentado sim a procura, o pessoal tá vindo muito atrás. A falta do medicamento tem atrapalhado bastante. Muita gente tem vindo atrás, inclusive do mais famoso, que é a Ritalina. Pessoal, não, eu quero a Ritalina tal, mas nós não estamos conseguindo nos atender de forma alguma. Vale lembrar que os medicamentos devem ser indicados por médicos. Observa-se que houve um aumento na prescrição, mas o consumo sem receita tem crescido exponencialmente. O tratamento do TDAH não se resume apenas a medicamento. O ato de medicar alguém é uma parte do tratamento, não é a única, não necessariamente é a de escolha no momento. E a gente precisa lembrar que o tratamento ele é multifatorial, então você tem desde o acompanhamento pedagógico, a criação de rotina, você tem o acompanhamento psicoterápico, então é uma série de coisas que a gente precisa fazer para poder tratar com sucesso. Pois é, alerta importantíssimo aí feito pelo médico, né? O uso desses medicamentos deve ser orientado pelo profissional, pelo médico especialista. Olha, gente, um homem foi detido em Vitória por maus tratos contra animais. Depois de receber denúncias, fiscais do meio ambiente e agentes da guarda foram até a casa de um morador no bairro Horto, onde um cachorro foi encontrado ferido no meio de muito lixo e de muita sujeira. Tadinho, né? O dono foi levado para a delegacia e o animal foi encaminhado para atendimento veterinário. Essa ocorrência ainda está em andamento. Terça-feira, 14 de fevereiro, veja os destaques do Jornal A Tribuna. Carnaval com 200 atrações de graça a partir de quinta-feira. Fiscalização de olho em baderna nas praias e ruas. E veja o horário de funcionamento de lojas e supermercados. Falta de asfalto abre espaço para estradas de concreto. Policiais vão usar câmeras no uniforme em presídios. Na foto principal, 100 vagas em curso de mecânica só para mulheres. E veja ainda na edição de hoje, 200 milhões para investir em portos e ferrovias no estado. Em esportes, Cruzeiro e Galo empatam em clássico tenso. E tem ainda o cupom para concorrer a 5 smartphones. Olha, no início do TN, a gente falou do atropelamento de mãe e filho em Ponto Belo, no norte do Espírito Santo. A gente tem uma atualização, viu? O motorista foi identificado, tá? Segundo a polícia, o homem que dirige esse carro é de Minas Gerais. A identificação dele aconteceu graças à ajuda da população por meio do Disque Denúncia e também da apuração conjunta com a Polícia Civil Mineira. Então, em breve, os investigadores devem sair à caça desse suspeito.
A imagem a gente está vendo aí chocou a todos nós, claro, pela violência desse atropelamento, né? Mãe e filho de 4 anos foram arremessados para o alto. As vítimas continuam internadas, mas apesar do susto, elas não correm risco de morte. Está aí trabalho super rápido da polícia que identificou esse motorista. Olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque agora a gente vai falar de um golpe que está cada vez mais se tornando frequente aqui no estado. Eduardo Pinheiro já está por aqui para trazer mais esse alerta super importante para a gente. Eduardo, boa tarde para você. O nome desse golpe é o golpe erótico, né? E os criminosos estão roubando as fotos das vítimas, meu amigo. Como é que isso funciona? Exatamente, Bruna. Infelizmente, para a mente voltada para o crime, não existe descanso. Esses criminosos estão cada vez inovando e criando novos tipos de golpe. A gente tem acompanhado nos noticiários, não só aqui do Espírito Santo, mas do Brasil inteiro, de que criminosos estão entrando em perfis de redes sociais de mulheres, copiando fotos, as fotos, geralmente fotos sensuais, né? E criando novos perfis falsos, para postar, né? Avisos, né? Anúncios falsos de páginas de fotos sensuais, fotos eróticas. Então aqui no estado mesmo, Bruna, várias capixabas já foram vítimas desse golpe. E detalhe, a mulher é a primeira vítima e depois muitos homens são as segundas vítimas, porque eles entram em links, clicam em links, digitam seus dados pessoais e depois esses dados pessoais são utilizados para aplicar de outros golpes. Ou então, os criminosos solicitam dinheiro, quantia, para liberar o acesso àquelas fotos eróticas. E isso está muito comum nas últimas semanas. E como é que eles fazem esse contato com a vítima? Muitas vezes a vítima só fica sabendo, já vendo ali que a foto dela está naquele site, Eduardo? Então, muitas vezes até contatos, amigos denunciam para a vítima que criaram, olha só, a gente está vendo alguns exemplos aqui, né? Eles solicitando, obtém acesso gratuito a todas as minhas fotos, né? Inclusive fotos íntimas, esses anúncios aí de vítimas aqui do estado do Espírito Santo, e a gente pode se proteger, existe forma de se proteger. A gente vai ver agora algumas dicas, o que nós podemos estar fazendo para evitar aí, se proteger em relação a esse golpe aí do site erótico. Primeira coisa, evitar deixar o perfil aberto. Muitas pessoas deixam o perfil aberto, então é um convite para os criminosos. Outro item importante, atenção às fotos postadas, né? A gente sempre faz esse alerta para tomar cuidado com fotos de biquíni, roupas de academia, muito próximo. Isso aí acaba facilitando a ação dos bandidos. Aí tem muita mulher, né, que alega, mas o meu direito, eu posso postar? Eu falei assim, mas aí você tem que mensurar o risco, porque muitas vezes esses criminosos estão utilizando técnicas de mascaramento e fica dificuldade de identificá-los. Então acaba que é um crime que não vai ter autoria reconhecida e não vai ter justiça nesse caso. Outro item importante, suspeite de ofertas de fotos. Os homens, principalmente, viu que está muito fácil, né? Só preencher um cadastro, sempre eu falo, desconfie de facilidades. Então, se está oferecendo alguma coisa de forma muito fácil, desconfie. Faça uma pesquisa, vocês vão ver que esses perfis têm poucos seguidores, tem pouca movimentação, então já é um bom indício de que é um perfil falso. E faça, se foi vítima, ocorreu, né, aí um crime, se foi vítima desse golpe, faça um boletim de ocorrência policial, procure a delegacia mais próxima da sua residência, ou mesmo, se você preferir mais comodidade, pode entrar no site da Polícia Civil do Espírito Santo, lá tem o link da delegacia online. Pode, da comunidade da sua casa, fazer aí essa ocorrência. Agora, Eduardo, só para a gente encerrar, nosso tempo é curto, tem como denunciar o perfil falso? Você trouxe até uma maneira, isso, né, denuncie o perfil falso, nós vamos mostrar um vídeo agora, né? Olha só, você vai lá nas 3 bolinhas à direita, na parte superior, clique em denunciar, opção denunciar, algo sobre essa conta, né, o que você quer denunciar, algo sobre essa conta. O que você quer denunciar sobre essa conta? A pessoa está fingindo ser outra. Né, e, por fim, é alguém que eu conheço. Você clica em alguém que eu conheço e depois está, obrigado, recebemos sua denúncia. Está feita a denúncia. Muitas pessoas denunciando, o Instagram vai verificar que estão violando os termos de uso e vai excluir aquele perfil. Perfeito, não é tão difícil, né, Eduardo? Obrigada aí por mais esse alerta importante, os criminosos sempre se inovando, mas Eduardo está sempre trazendo aqui a solução para a gente. Os amigos do TN1, se ficarem atentos, não caem nesses golpes. Isso aí, sempre. Eduardo, obrigada. Até semana que vem, meu amigo. Valeu, brigadão.
Olha, gente, é o seguinte, foi preso no Rio de Janeiro um jovem de 25 anos suspeito de matar um comerciante em Marechal Floriano. A vítima é Gessi Lanes de Andrade, de 60 anos. Apesar da prisão, o corpo dele ainda não foi encontrado. Ele desapareceu no dia 8 de janeiro. De acordo com a polícia, Gessi sumiu logo depois de se encontrar com um homem em um ponto de ônibus no Trevo de Paraju. A polícia conseguiu identificar esse rapaz, que na época trabalhava na colheita de eucalipto, mas ele conseguiu fugir. Levou o veículo da vítima, um Gol bege, a gente está vendo aí nas imagens. O assassino foi encontrado na cidade carioca de São Gonçalo, resistiu à prisão, ainda feriu um policial, roubou a arma dele e conseguiu escapar de novo, vê se pode. Ele foi capturado só 8 horas depois numa cidade vizinha. Esse caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano. Pausa rápida no TN1. De boa, na lagoa? Não, na praia, tá? Olha aí o tamanho do jacaré que foi encontrado na Barra do Saí. Que susto, hein, gente? Aguarde pra ver, não sai daí não. TN1 de volta. Imagina você curtindo uma praia ali de boa, relaxando e de repente você dá de cara aqui, ó, com esse bichinho só que não, né? Jacaré, gente, foi exatamente isso que aconteceu na praia da Barra do Saí, em Aracruz. O animal adulto media aproximadamente 1,5 metro, olha o tamanho. Mas segundo os especialistas, ele não estava nada bem, tá? E ainda corria risco de morte, ele estava desorientado, com a saúde bem debilitada. Provavelmente era um animal criado em cativeiro, já que se mostrou muito tranquilo na presença de humanos, né, coitado. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente resgatou o jacaré e levou para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens de Aracruz. Depois de tratado, ele vai ser devolvido para o seu habitat natural. Tomara que dê tudo certo aí para o jacaré. Jacarezinho não, né? Jacarezão, gente, enorme, que susto. Olha só, tá na hora de encerrar o TN1 desta terça-feira. Um beijo enorme para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.